Olá, ouvintes do Puro Malte. Hoje estamos aqui com um novo convidado. Novo, né? Caio Mesquita, tudo bem? Tudo bom? Felipe também, Rodolfo tá remoto hoje. Tudo bem, Dorfo? Beleza. Tá na praia? Tá muito elegante na casa dele, na praia, né? Isso. Camisa social? Home office tem que ser sério, né? Claro, exato. O pessoal E de regata, né? Pijama, moletom, não dá, né? Eu convidei o Caio hoje porque eu vou fazer mais uma entrevista com vocês três sobre a história da Empíricos com um gancho da história da Nike, né? Então eu falei pra todos vocês verem o filme. Vocês conseguiram ver? Sim. Todo mundo fez a lição. Nada como dar lição de casa pros seus chefes, Eu né? assisti 20 minutos. Foi o que deu pra fazer. Putz. Adolfo, meu Deus. Então, é o filme, o Air, né, que tá na Amazon Prime. E é um filme do Ben Affleck que conta um pouco ali os bastidores da contratação do Michael Jordan pela Nike em 1984. E não sei, vocês gostaram do filme? Amei o filme. Gostei. Muito. Muito legal. Conta mais. Não, primeiro os aires, né? Que já, pra mim, já tem referências muito legais. As músicas são ótimas, as roupas, e é isso aí, os atores e toda a ambientação, muito legal. E a história, até respondi pra você no WhatsApp, tem alguma pessoa mais style do que Michael Jordan? Esse cara, puta, que homem, né? E a Nike também é legal, porque eu também já tinha, até coloquei como uma dica em algum momento, que talvez seja aqui, ou lá no Mesa pra 4, o livro do Phil Knight lá, esqueci o nome, mas A Marca da biografia dele, Vitória. que é espetacular. Uhum. É um personagem incrível. Então, você vê um pouco lá com o Ben Affleck, o Phil Knight, a história toda lá do rapaz, lá do Sony, que faz a contratação. É muito legal. Super recomendo. Adorei o filme. E depois a gente comenta as ideias de lá. Pô, mesma coisa. Eu sou tão previsível que as músicas pirei também, né? Eu quero baixar o playlist lá da Spotify. Não, e a Gabi, a gente assistiu junto, ela falou assim, já sei que amanhã vamos acordar ao som de Big Claro. Country na Big Country. Eu falei, cara, é óbvio. Ele vai falar com a mãe do Michael Jordan, né? Ele tá ouvindo essa adoro música. essa música. Espetacular. Então, pô, eu amo o Gênio Indomável é um dos filmes favoritos meus e já amo o Ben Affleck, assim, muito. Com o Matt Damon também, então... E, pô, e é muito difícil isso, né? E uma coisa que ficava muito na minha cabeça, assim, né, enquanto eu assistia, é que eu acho que é um dos grandes dilemas do empreendedor, ou de qualquer pessoa, na verdade, que é, pô, o Sonic, né, tido como genial, mas podia ter dado errado, né? Uhum. O cara podia ter machucado, e ele teria sacrificado, jogado a empresa no lixo, porque, pô, concentrou pra caramba o risco num negócio, que ele tava muito convicto e virou o convicto persistente. Sim. A teimosia e a persistência. Poderia ter sido o teimoso idiota que ele jogou tudo pro alto, né? O tema é esse. Tá. Assim, acho que o Tá bom. principal... Eu também sou bem previsível, né? Mas eu pensei muito nisso. Acho que o filme dá pra você puxar pelo esporte, por várias coisas, mas essa parte eu fiquei... Porque assim, do ponto de vista... O Felipe fala muito isso, né? Do ponto de vista de gestão de risco, era uma decisão talvez meio errada, né? Que foi tomada. Ao mesmo tempo... E você fala muito disso, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, às vezes a gente tem que correr alguns riscos, e não pequenos, grandes, porque aquele pareceu um risco meio grande. Talvez não pra Nike como um todo, depois fiquei relativizando, mas pra divisão de basquete era um tudo ou nada, né? Aham. Pareceu, pelo menos. E às vezes você tem que correr esse risco, porque assim, o negócio foi absurdamente rentável, mudou o jogo, né? Então, como... E aí? O que vocês acham? Quer falar Bom, primeiro? algumas coisas, até porque eu tô pensando, obviamente, no tema. Acho que você falou perfeito, né? Acho que pra Nike, a Nike ele tem os números lá, né? Faturamento de 900 milhões de dólares. Tava num momento ruim, né? Acho que o Phil Knight naquele momento estava sendo pressionado pelo board. Obviamente a Nike não é o que era hoje, o porte da empresa, mas já era uma empresa de 900 milhões de dólares e a gente tá falando de um contrato de 250 mil dólares, né? Que esse era o contrato ali. E, então... não colocava a Nike como empresa em risco, mas a divisão de basquete provavelmente, né? Ele até colocou o Sony em algum momento que, puxa, esse negócio não der certo, você é mandado embora, né? Claramente ali ele deu um all-in nas fichas. E aí também a gente falou aqui da teimosia e da ousadia, também um pouco da questão também da assim, a linha tênue da irresponsabilidade e a ousadia, né? Eu acho assim, olhando esse caso específico,
Por Phil Knight, foi um lance ousado, mas não consigo ver como irresponsável ali do Phil Knight, né? E do rapaz lá do Sony, talvez, mas também acho que em algum momento na vida você tem que ter essas convicções e ele tinha que se testar. Acho que ele de novo, o filme mostra bem, né? Aquela cena onde ele fica vendo e revendo aquele lance lá do Michael Jordan, do college. Também é uma passagem muito legal, né? Aquele negócio, puxa, ele entendeu o lance, né? Entendeu que, na verdade, lá o Worth lá, que era outro jogador, que depois foi pro Lakers jogar com o Magic Johnson, era só um decoy, que o lance todo foi construído pelo técnico pra ser do Michael Jordan. O Michael Jordan tinha 18 anos de idade, era um lance decisivo. E aquela coisa espetacular do Michael Jordan tá tranquilo, tá relaxado, esperando a bola. Puta, esse cara é um cara diferenciado, tá aqui. E interessante também, agora entrando no filme, e aí ele testando a ideia, né, com aquele balconista lá, o balconista que ele vai fazer a compra lá no 7-Eleven, e o cara falando, dos jogadores do draft, Michael Jordan ele é pequeno, né, um guard, qual é a importância de um guard nessa história? Voltando um pouco o negócio também, agora a gente vai fazer um link um pouco do empresário, do empreendedor. Cara, não dá para um empreendedor não ser ousado em alguns ou vários momentos, né? Porque se você for extremamente cuidadoso, bunda na parede, risk management, puta, você não vai empreender, primeiro. E se você lê a biografia do Phil Knight, ele vários momentos muito mais arriscados que ele enfrentou ali, né? O Phil Knight é um cara, assim, é um exemplo de ousadia, né? O que ele fez ali. E as broncas que ele enfrentou. E a história da Converse, tudo bem, tem essa Converse lá, que eles estavam ali. Foi claro que a Converse era uma empresa maior no basquete. Mas uma Converse é uma empresa do establishment americano, que tinha um lobby violento lá em Washington. E quando a Nike começou a crescer, esses caras foram em cima. E o Phil Knight a Nike quase rodou em vários momentos, né? Então, essas são as minhas primeiras colocações. Depois eu aprofundo um pouco mais. Muito bom. Antes só de você falar, eu achei que o Phil Knight tava um pouco caricato, talvez. Eu amo o Ben Affleck, mas... Sabe, ele chegando meio de... Mas tinha essa história desse Porsche. Tudo bem, tinha mas umas assim, histórias dele. Mas ele parece meio aquele... o empreendedor meio bobão e o Sony é o que realmente trampa. E aí chega o cara que acabou de correr e tá espiritualizado. Enfim. É que eu realmente não conheço a pessoa do Phil Knight, só pelo livro, né? Mas o filme inteiro, ele tem um pouquinho dos clichês. Ele é um pouquinho clichê. Ele tem os clichês. Tem. Novelão, assim. Pra contar uma história ali. É um Hollywood clássico. O empresário do Michael Jordan, um pouco exagerado. Pode ser agressivo, livro, mas não é bem assim. Ele não era um idiota, então, sabe? Ali é um escroto, né? Não, e eu curti também que eles não mostram o Jordan, né? Essa figura é tão grande que não tem quem seja capaz de representá-la. Assim, eu achei muito legal. Pô, vocês foram falando, eu não sei se eu viajei aqui, mas eu fiquei imaginando uma conversa do Buffett com o Musk. E o Buffett fala isso nesse último encontro que ele teve, que ele é perguntado sobre o Musk. Então, e ele fala assim, olha, o Musk, ele é um gênio. É óbvio que ele é um gênio. Mas assim, puta, eu não curto o que ele faz. Assim, ele toma riscos que eu jamais tomaria. Sim. Só que do ponto de vista da humanidade, o que o Musk faz é muito mais relevante do que o Buffett faz. Sim, assim, total. O cara devolveu um foguete de ré pra terra. Sim. Foguete não dá ré. Não, dá, agora dá. Agora dá. Então, é incomparável, né? Não, o cara é incomparável. O cara vai explorar Marte, o cara vai mudar o carro elétrico, o cara... tá no Twitter, tá... A ousadia do deal do Twitter. Tudo bem. E agora ele... Comparando até com o Michael Jordan, com a Nike, legal, bacana e tal, mas... O que o Musk fez comprando o Twitter, ela alavancou daquele jeito, tá, é incomparável. O que o cara tá fazendo, e agora parece que hoje, eu nem sabia que ele tinha uma empresa que você faz inserções cerebrais, assim, né? Que ele tem uma empresa disso, e ele recebeu hoje do FDA um negócio que ele vai mudar também a forma como... meio a origem, assim, a Inception lá, o negócio parece que isso tá se tornando real também. Pra fazer tratamentos psicológicos? Tratamentos, Nossa, meio esses que são, tipo, Parkinson ou... tá. Puta, como é o outro? Alzheimer, negócio gigantesco também. Puta, então, o cara é gigante. Mas eu tô falando isso porque, assim, puta, talvez as coisas verdadeiramente grandiosas, né? Sim.
elas não pertencem à classe da gestão. O Buffett é um chato, o Buffett nunca vai produzir nada, porque ele tá preocupado com o margin of safety. É isso que vou gerenciar adequadamente o sistema. O que o Buffett vai gerar? Uma meia dúzia de regra para você investir bem. Legal. E é fantástico o Buffett também, não tô diminuindo o cara. Só que do ponto de vista das coisas realmente transformadoras, são coisas de baixa probabilidade, né? Claro. Tem que ser de baixa probabilidade. As coisas de alta probabilidade seria muito fácil mudar o mundo, né? Então, a Empíricos, a maior chance era não dar certo. Sem dúvida. Não, era. A XP, a maior chance era não dar certo. O Esteves ter tomado o controle do BTG, do Pactual na época, com 30 e poucos anos, era não dar certo. E deu, né? Depois ter recomprado o BTG. Imagina, qual a probabilidade disso acontecer? A priori. Baixíssima, né? E foi. Então eu acho que, na verdade, isso é uma maluquice, né? Porque assim, você é ensinado a apostar em eventos de maior probabilidade, mas na verdade as coisas verdadeiramente transformadoras, elas são aquelas de baixa probabilidade. Uhum. Então, sei lá. Você se expor a isso, né? No final, assim, voltando ao filme, ele tinha o padrão seria 3 jogadores, eu vou pegar $250 mil, dividir nos 3, e eles ficavam discutindo, o pique número 8, o pique número 15, né? E beleza, e aí tudo bem, ia ter 3 jogadores e a divisão de basquete da Nike ia continuar sendo uma divisão medíocre e irrelevante. Mas não ia correr o risco de quebrar também. Não ia. Ia ter um emprego garantido dele e tal, ia ficar tocando o negócio lá, o corporate job dele. Mas chegou a hora e falou assim, puxa, mas eu preciso me expor a esse evento aí de tudo bem, baixa probabilidade que eu consiga conseguir o Michael Jordan nascendo, mas se der certo, E aquelas contas, né, quando ele topa lá, e ainda não sabia se ia dar certo a priori, né? Não sabia. E o Phil Knight, participação na receita. Quanto que a gente vendeu no menor tênis? $3 milhões? Contrata. Essa é uma das foi partes... $170 milhões. Essa é uma das partes que eu não consegui checar, se a ideia foi da mãe ou se foi a própria Nike que propôs. Eu pesquisei muito, se alguém, inclusive, tiver algum link, me mande. Porque bastante coisa realmente foi bem daquele jeito. Então, posso dar spoiler, Dorfo? Vou ficar quietinho. Que ele realmente... porque assim, tinha vários problemas. O Jordan... turma, estamos dando spoiler aqui, estamos dando spoiler já, né? Quem assistiu. O Jordan realmente não gostava da Nike, ele não queria ir pra reunião. Isso aí aconteceu de fato, né? Porque ele curtia Adidas, né? Curtia Porque Adidas. Adidas na época era a marca dos hip hoppers, Run DMC, né? Tinha um negócio bacana da marca com essa cultura negra lá. Exato. E a Nike era dos corredores brancos, né? Não tinha nada a ver, atletismo, corrida, coisa chata, né? Não era cool. Não é descolado. E é isso, porque o cara era muito bom, o Sony, inclusive depois ele foi pra Adidas. Acho que ele foi demitido 6 anos depois e ele foi trabalhar na Adidas. Tá. E o cara realmente entendia demais, é um cara muito famoso no meio universitário norte-americano, isso aí foi minha pesquisa que disse, e o livro aqui vou deixar aqui a dica pra quem estiver vendo. Esse livro aqui é muito bom. Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou. E o autor, esse David Halberstam, ele é um historiador, que escreveu um livro sobre a guerra da Coreia, não lembro qual outra. Então ele traz muito detalhe, é bem minucioso, bem, bem legal. E realmente, assim, mudou tudo. O Jordan, né, mudou o basquete, as cifras, tudo. Enfim, eu esqueci o gancho que eu tava trazendo. Não, ele era muito bom, o olheiro sabia, mas é isso, ele podia ter se machucado. Muita coisa podia ter acontecido. Então, ter depressão, qualquer coisa. Exatamente. Né? E tem uma hora que eu não lembro se é o fio. E aí a transição do college pro profissional não é óbvia. Às vezes um grande atleta do college não vinga na NBA ou outro esporte profissional. E eu não lembro se é o chefe dele ou o Phil que fala assim: você falou isso sobre outros 2 caras. Ele, não, esse é diferente. Mas. Aí eu aqui. Não sei, né? Será que é diferente mesmo? E agora ou não é? E é muito difícil você saber. Né? Qual foi o risco calculado melhor que vocês tomaram na Empíricos? Dorf, quer começar? Você tá quietinho? Não, só para comentar, né? Eu acho que o filme romantiza, a história é muito legal, mas a decisão em si era completamente estúpida. Né? O cara é viciado em gambling. Bom ponto. Muito bom ponto. Imagina esse cara ser o seu funcionário. Ele é viciado em gambling. A personalidade dele, né? Ele já esteve convicto várias vezes e errou categoricamente. E, sob uma estatística maior, não tem nenhum outro Air Jordan na história. Não tem uma chuteira do Cristiano Ronaldo, do Messi, qualquer coisa do... Não existe outra coisa dessa, né?
Então, assim, o cara, ele ganhou uma chance em 1 zilhão ali. É É verdade. completamente maluca essa história. Sobre risco calculado, Pode ser um risco não calculado. Um risco não Eu tô calculado. pensando aqui em alguma, assim, eu lembro de uma história que a gente conversou recentemente, mas eu quero ouvir o que vocês vão contar, o que pode contar também. Algum risco meio absurdo, assim. Quer que eu conte? Pode ser. Não, assim, o grande risco que essa empresa tomou foi na transição que a gente fez quando a gente recompra a participação do grupo agora, né? Os americanos que tinham sido sócios nossos desde 2013. E quando a gente está crescendo então a Vitro, né? A plataforma de investimentos, a gente decide então iniciar um processo de captação. A gente contrata um advisor, né? Vamos aí buscar um sócio para capitalizar e crescer, porque o negócio demanda capital. E a gente recompra os americanos, fizemos uma negociação longa, mas no final, assim, eles também entendiam que a contribuição para a empresa, de alguma forma, já tinha chegado a seu limite, né? Eles são pessoal mais de conteúdo, de publishing. E a gente alavancou a empresa, a gente tomou uma dívida gigantesca, né? Assinamos o contrato, lembrando aqui, fomos avalistas todos na física, eu, Rodolfo e Felipe. Nossas esposas também. As esposas, porque quando você dá aval e você é casado, né, o credor exige que a esposa dê a anuência para no futuro não reclamar, olha, não sabia disso, né, porque os patrimônios pessoais estavam em jogo. E no final, puxa, deu certo, né? A gente fez o processo, fizemos negócio com o BTG, vendemos a empresa, agora somos parte do grupo, mas podia não ter dado certo. E se não desse certo? E quando a gente tomou essa dívida, o CDI estava 2%. Era uma dívida indexada ao CDI, o CDI mais um spread. Imagina agora, se a gente não tivesse feito esse negócio com uma dívida desse tamanho, agora com o CDI rodando a quase 14%, a probabilidade de sobrevivência nesse mercado mais difícil seria baixa, né? Olhando em retrospecto, puxa vida, uma história de sucesso e tal. Puxa vida, foi importante, foi ousado. E eu confesso que às vezes eu me olho assim, orgulho, cara, você foi ousado, né? Pô, botou lá na mesa, lá fez o negócio. Cara, mas podia ter dado uma cagada, assim, grande, meio que, e com impacto, assim, devastador para a empresa e para nossas vidas pessoais, né? Porque, então, olhando para trás, foi num limite tênue ali, né? Da ousadia e da responsabilidade. Essa talvez tenha sido a maior, né? Mas teve outras, mas essa, sem dúvida, foi relevante, né? Eu tinha pensado nessa também. Dorfo, tem alguma... Você concorda? Não, eu concordo pra caralho. Eu queria lembrar também um pouco do início do projeto. Acho que nem dava pra chamar de projeto na época, mas... Assim, de nós 4, né? Que tinha o Marcos também na época. Na verdade, assim, o Caio era o único que tinha experiência como empreendedor. A gente não tinha nenhuma experiência. Nem o Marcos tinha. Então, assim, e a gente entrou no negócio totalmente de forma amadora, assim, e meio que sem salário, né? Então, assim, juntamos uma grana que a gente tinha recebido lá na Infomani. Nem eu, Felipe, tinha família rica, né? Então, e tinha uma conta ali, assim, ó, dá para aguentar X meses. Se passar disso, meio que ferrou. Vamos ter que mudar de ideia aqui, né? Voltar pro mercado e tal. Então, nesse sentido, acho que foi um risco meio calculado, né? Então, assim, ó, tenho nesse período aqui que eu consegui enxergar que dá pra gente tentar essa loucura. Passou disso aqui, já não dá mais, né? E aí, porra, deu uma sorte que começou a cair uns boletos ali pra pagar um salário mínimo ali pra gente continuar pro mês que vem, aí deu certo, né? Tanto que, assim, no começo a gente, tipo, o Caio pôs dinheiro, a gente meio que pôs dinheiro através do nosso salário, né? Em vez de ganhar o salário, o aporte foi trabalhar, né? Então tinha esse período, esse risco calculado, né? Eu também anotei antes também, e são exatos os dois momentos, assim, a criação, e acho que é um pouco diferente do que a criação para o Caio, em termos de gestão de risco, do que era para mim e para o Rodolfo. Eu acho até mais que o Rodolfo, acho que a gente calculou bem mal esse risco, na verdade, é porque deu certo, mas
E calculou porque se baseou em informações falsas. Né? Eu olhando para trás, eu só topei, porque assim, pro Caio, o Caio já tinha empreendido, ele tava querendo voltar pro mercado, se desse errado, beleza, ele tinha posto uma grana, mas também não ia mudar nada. Pra gente não, pra mim, pro Rodolfo, foi um salto de fé. A gente abandonou nosso emprego, ficou um tempo sem ganhar nada, e depois pra voltar pro mercado ia tomar um pedágio gigantesco, né? Agora você vai começar aí como estagiário nesse fundo aqui de Curva de Rio. Então... foi uma loucura. E eu me lembro que eu fui muito iludido e apaixonado pelo Marcos na época. Porque falava que, não, você vai sentar do meu lado, você vai aprender, fazer conta. O Marcos nunca fez uma conta. Então, foi essa ilusão, né? Eu muito iludido e encantado pelo Marcos. Acho que só por isso que eu topei, mas obviamente foi uma maluquice completa. E a recompra dos americanos também foi... Assim, a gente não... Também, a gente correu mais risco do que a gente imaginava, né? Porque também tinha um processo porque a gente confiou em pessoas que nos passaram a perna no meio do caminho, né? Sim. Então, que a gente não sabia na época que isso ia acontecer. Sim. Então, em retrospecto, a gente correu muito mais risco do que a gente imaginou que... Não, eu acho assim, até assim, comparando as situações, é verdade, né? Pra mim, naquele momento, a criação da Empíricos era uma aposta de baixo risco, né? Mas vocês estavam no início de carreira. Seria ruim ter dado errado, mas ainda era assim, era uma aposta assimétrica, né? Porque se desse certo, puxa vida, né? O alto potencial aqui como sócio, empresário. Deu errado, puxa, vou lá, faço meu currículo de volta e mando. A aposta da recompra dos americanos, eu não sei se era assimétrica, não. Porque o downside, se desse errado ali... Porra, cara, assim, a perda era grande e irreparável, porque poderia colocar em risco na viabilidade da empresa, quantas pessoas a gente tem aqui trabalhando com a gente, a vida financeira de todo mundo, e a nossa vida financeira ia ser extremamente prejudicada. No meu caso, especificamente com a minha idade, mais de 50 anos, eu não sei como eu ia conseguir me reconstruir. Então, acho no final, voltando até comparando com o Phil Knight, Pro Phil Knight, tinha uma simetria ali. Puxa, tá bom, precisamos de basquete, tá aqui, estamos alguns anos com esse negócio, não tá decolando, vamos fazer aqui uma aposta maior aqui, vamos fazer um all-in e vamos ver se esse negócio decola, né? Se não der certo, pô, tem outros esportes, quantos esportes tem? Talvez aí pro Sony, que era apostador, e bem lembrado pro Rodolfo, aí já tava no risco, que era o DNA dele fazer essa aposta, né? Mas acho que no final, quando você olha uma experiência empreendedora, e aí tem a ver com os investimentos. Se expor a situações onde você tem uma simetria entre o ganho e a perda. Mais uma vez, no nosso deal ali, onde a gente fez essa alavancagem, foi um leverage buyout, eu não sei se estava tão assimétrico. Acho que não estava assimétrico. Né? Mas como é que foi? Todo mundo foi a favor? Vocês três sentaram para conversar? Como é que... Então a gente conversa todo dia, né? Não, a gente senta junto, assim, isso não é uma decisão, um negócio orgânico. Tipo, vamos lançar precatório. Não, mas tudo bem. Mas aí, por exemplo, a Larissa te falou, cara, você tá louco? Não, ela meio que... Você convenceu? Vocês estavam os três convencidos? Confiante, a gente estava convencido. Alguém não queria? Conta aí. Não, eu me lembro de uma conversa no Paride, que a gente foi almoçar, em que a gente ali teve uma decisão que foi fazer a corretora ou não. E de que forma a gente iria. Foi um almoço que a gente teve... E tava numa discussão regulatória na época. E eu me lembro de ter conversado com o Esteves numa outra, e eu me lembro de uma frase que me marcou, pessoal, que tem a ver com essa... Pessoal, a vida tá boa, né? Também assim, não vai fazer maluquice. Mas ali a gente falou assim, puta, a gente precisa ir pra corretora. E a gente concordou que precisava. E aí, pra ir pra corretora, precisava recomprar os caras. Então eu acho que era uma decisão meio óbvia, que se você fosse tava pra esse caminho... Né? Acho que a decisão difícil era, a gente continua como research somente ou a gente faz corretora? Aí, não, vamos fazer a corretora porque isso aqui tem múltiplo mais alto e a gente vai facilitar para o cliente, vai ser bom para todo mundo, vai ser uma corretora única e tal. Legal. Temos vantagens em favor do cliente que serão decisivas no processo, temos que fazer. Dado isso, precisa recomprar o americano. Então... E aí começa de um jeito que parecia ter menos risco na época. Porque era uma relação... Isso. A própria negociação, como evolui a negociação, chegou um momento que parecia que eles iam fazer um seller finance, eles iam financiar, mas aí não financiaram, não, a gente financia uma parte, e a outra parte vai ter que conseguir financiar no mercado. Aí a gente começa... Então, exatamente, então você está no meio do processo, né?
E a coisa já tá, o trem já tá andando, né? Uhum. Aí você tem que continuar, né? Porque Sim. também, como é que você vai botar pra trás essa história? E aí, puxa, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Iniciei a negociação, tinha proposta de banco de financiamento, negociamos a melhor, tomamos, aí veio o contrato, negociamos as cláusulas. Foi no meio da pandemia? Foi antes da pandemia? Não, foi na pandemia, isso tudo foi na pandemia, assim. Tudo bem, entre fechar e abrir ali e tal, mas foi na pandemia. Foi na pandemia, né? Foi, a gente... Não, porque foi bem na virada do ano, né? Do 2020 para 2021, que a gente assina com os americanos e recompra. Foi na virada. Porque eu lembro que já Exatamente. tinha... Fala, Dudu. Não, isso me fez lembrar também que acho que assim, não teve nenhuma grande decisão estratégica tomada na empresa com discordância de algum dos três. Sim. Às vezes você constrói o consenso, mas tipo, nem teve muito debate assim na nossa história de eu acho isso, você acha aquilo. Bem orgânico a decisão aí, como foi crescendo, né? Mas e você, Bia? Porque você tá entrevistadora, mas você tem que falar também. Não, eu assisti essa história. Não, você se coloca numa posição, às vezes, de Não, acho que executiva, mas você era sócia, relevante, participou desde o começo, construiu junto e tal. Nossa, que estranho, né? Outro dia o Toso veio e falou pra mim, os ex-sócios. Eu, que é sócio? Sou sócia. Ele, não é não. Eu, é verdade, não sou. Vendemos, né? Eu queria, né, esse processo, mas eu também acho que eu não tinha noção do risco que a gente tava tomando, tão, assim, do quanto podia dar errado. E é isso, né? O CDI tava 2%, então... Eu lembro... E a sua vinda? Minha vinda pra cá? Eu acho que eu era estagiária, sabe? Então era um risco baixo, né? Assim, qualquer coisa eu saía. Não pensava nisso na época, mas... E eu lembro, inclusive, que a Val, que era a chefe lá na Infomoney, ela falou isso pra mim. Você tá bem aqui, todo mundo gosta de você, você vai ser efetivada quando você se formar. Pra que você vai correr esse risco? Warren Buffett falando tipo, por isso. alguém falando assim, às vezes me chamam pra sair, eu não vou sair. Cara, Val, você tem sei lá quantos anos, eu tenho tipo 20, sabe? Então, Val, eu não sei se eu quero estar com 45 anos na Infomoney, entendeu? E pô, a Infomoney era legal. Era legal, mas assim, pô, não é que eu também tava na Bloomberg, sabe? Que era incrível. E aí eles vieram com esse papo que as portas estavam fechadas pra mim. Se eu saísse. Aí eu, sei lá, acho que isso me deu uma... Fiquei meio assim, sabe? Falei, não lembro se foi com meu pai ou com o Vitor. Ele, tá bom, e quem disse que você quer voltar, sabe? Deixa essas portas fechadas, tem outras, né? Mas a história da venda da Empíricos pro BTG, todo o processo, né? Eu acho que ninguém tem noção do quão difícil é vender, sabe? Não. É muito duro. No começo parece que vão vir 50 propostas, não vem 50. É um funil de conversão, né? Isso também vai testando bastante a sua convicção, que é normal, né? Puxa o assessor lá, o advisor, o investment bank, vai lá e primeiro ele faz uma lista de potenciais interessados. É uma lista, obviamente, gigantesca, né? Tem todos os fundos, todos os bancos, todos os players, os family offices, todo mundo é um potencial investidor. Né? E aí começa a entrar em contato e você vai perdendo gente no caminho, né? Sim. E isso, puxa, vai testando as suas convicções também no processo. Você faz as reuniões, boas reuniões, aí depois o interessado fala, não estou interessado, e dá 1000 motivos, porque fiz um outro investimento no mesmo setor, ou porque, puxa, não se encaixa no que a gente está querendo. Qualquer grande negócio, né? Literalmente, até o momento da assinatura você não tem certeza, né? Porque são tantos fatores envolvidos, negócio de vulto e tal. E obviamente, assim, a gente faz parte do grupo BTG, mas o BTG assim, é um investidor bastante sofisticado e acostumado a esse tipo de negociação. Pra gente é o nosso negócio da vida. Pra eles é mais um negócio. Sim, então, isso é muito foda. A experiência que eles têm, por mais que você tenha sido treinado, por mais que você seja bem assessorado e tal, é assimétrico. É assimétrico também, né? Você tá jogando a vida e o cara tá jogando mais um deal, né? Exatamente. E ele sabe disso. E quantos dias ele já que fez? É a sua vida. Exato. E ele sabe quantas propostas tem. Ele sabe. É difícil blefar ali, né? Ele tem muita informação. Tem. Eu lembro de
E a gente fez toda a negociação, voltando ao negócio, na pandemia, nos calls de Zoom, foi tudo feito durante uma maluco. Só no final aí, sim, naquelas reuniões finais, né, de finalização dos documentos, que foi presencial aqui. Mas até o advogado, o sênior lá, que estava assessorando o BTG, até hoje eu não conheço ele pessoalmente. Só conheci ele virtualmente, né? Impressionante como é que a gente conseguiu fazer um deal desse porte virtual. O roadshow foi virtual, todas as reuniões foram virtuais. Como é que foi? Acho que o Felipe já falou de um dia que você estava em Laranjeiras e acho que o Flora te ligou e Zé Miguel. Foi o Zé Miguel. Não, 1h30 da manhã. Esse dia foi muito tenso mesmo. Foi no finalzinho, né? Não foi no fim de semana final, né? Foi, porque assim, o negócio foi demorando também e minha família foi pra praia antes, a gente tinha combinado de ir junto, mas aí, foi demorando. Eu falei, não dá mais pra eu não ir, a Gabi vai me matar, porque eu já passei 10 dias aqui, agora eu tenho que ir, não dá. Aí eu fui e o Caio ficou aqui mais no dia a dia. Mas nessa, como o Rodolfo muito falou, tinha um consenso entre nós três e vocês, né, que eram também importantes no processo, mas tinha um dissenso em relação aos outros sócios da corretora. E isso ganhou uma dinâmica complexa num determinado momento, e aí o banco ia fazer um follow-on também, então precisava fechar meio rápido, e não ia dar tempo. E aí chegou uma hora... Eu falei, vou dormir, já tinha tomado uns vinhos lá na praia e tal, aí, 1h30 da manhã, toca o telefone lá, o Zé Miguel, fala, cara, vou te falar, não vai dar, hein? Eu falei, como não vai dar, cara? Agora, já tô aqui comprando, já assinei o cheque da casa aqui, vai ter que dar agora, não dá. Não, calma, Zé, vai dar tudo certo. Daí a Gabi deu um pulo na casa, como que não vai dar? E eu não vivo a voz, né, porque meio bêbado, assim, não, vai dar, Zé, vai dar, o que precisa aí e tal. Aquele dia também vimos um abismo, porque também tinha tomado uma dinâmica assim, precisava ser com o BTG, a dívida ia ficar só na Empíricos, aí vimos um abismo. Mas aí reverteu e deu certo. Teve algum momento pra você? Vários. Não, mas algum Como? que você lembre, tipo isso, de tocar o telefone, o Felipe com a Gabi, não, nesse mesmo dia, nessa mesma noite. O Zé Miguel me ligou várias vezes, com decisões super difíceis que precisavam ser tomadas, porque... Eu também fui nesse de sábado para domingo, a gente assinou domingo. No sábado eu fui também para casa lá no interior para descansar um pouquinho. Mas só que continuava, os advogados continuavam e tinham cláusulas para serem negociadas. E era meio também sempre, assim, às vezes com esse espírito de, puxa, tem que decidir, senão não vai rolar. E teve uma situação no domingo, que foi colocada, uma flexibilização que a gente precisava fazer, que a outra turma não queria fazer, e ficou claro ali que se a gente não flexibilizasse, a gente vai sair da mesa e acabou o deal. Não precisava, essas foram decisões ali que a gente teve que fazer. Mas uma outra coisa interessante, falou da Gabi, que por conta da pandemia, todas as reuniões em casa, né? No Zoom. E aí, obviamente, a Larissa ouvindo. E então, essa conversa depois ficou familiar e todos os detalhes da negociação, a Larissa participando. E esse negócio, cara, virou um tema doméstico, porque você não conseguia separar. Não conseguia, assim, se fosse em tempos normais, você está discutindo aqui, negociando, tal, acertando os detalhes. Depois você vai para casa, você pode até falar, mas você consegue dar um filtro. Ali não, né? A negociação estava dentro de casa, né? Que foi uma coisa sui generis, né? Ter feito uma negociação desse tipo na pandemia, dentro de casa, com todo mundo, minha mulher participando, e até as crianças ouvindo as histórias. Foi divertido, Agora, né? Que deu certo. Na hora foi tenso. E você, Dorfo, tem alguma lembrança de dia difícil? Você sofreu? Você não sofre, né? Rodolfo? Não sofri muito, assim. Não, eu lembro de umas maluquices, né? Tipo, essas reuniões que começavam 6 da tarde e terminavam às 6 da manhã. E, em tese, assim, do que realmente importava na reunião, você decidiria em 20 minutos. Sim. Mas ficavam umas conversas malucas, e um advogado quer mostrar que é mais inteligente que o outro, que sabe não sei o que e tal. E era uma grande maluquice essa conversa. Eram 4 escritórios de advocacia, né? Eram 4, porque um do comprador e dos vendedores eram 3 escritórios. Pelo amor de Deus. Então isso dava uma
Nossa, o Rodolfo foi falando, eu me lembrei de uma situação específica que eu tava quieto, né? Mas essa eu fui tomado pro negócio. Daí eu falei, não, cara, porque tinha um negócio que era assim, o cap da indenização, o teto de uma indenização que o BTG teria direito. Aí era o valor máximo e tinham exceções dentro desse... Uhum. E ficou 2 horas essa discussão. Quais são as exceções? Se claim trabalhista entra, se o outro não entra. E não andava, falei assim, cara, assim... É impossível a gente ter uma empresa que é assim, uma borrachariazinha aqui com a padaria do lado. Não tem como a gente nem, somar todas as cagadas que a gente fez junto. Põe o que vocês quiserem, põe sem cap, eu posso pagar tudo pra vocês. Assim, essa discussão não dá mais. E aí acho que alguém falou assim, não, mas calma, Felipe, isso é importante. Eu falei, não, eu tô calmo, cara, que assim, tá improdutivo. Mas eu me lembro disso, que você entra em processos que são contraproducentes, assim, e os caras tão calmos, né? Até assim, sabe, vão cansar esse empreendedor Meio aí. faz parte, né? Vamos cansar o empreendedor, uma hora ele vai ceder, né? Porque cansado, chega às 6 horas da manhã, você já topa qualquer coisa, né? Dessa época, falando do meu risco aqui, né? Eu tinha uma participação relevante, depois de vocês, acho que é a 3ª ou 4ª maior aqui. E eu comprei um pouco mais antes, né? Que podia dar muito certo, mas podia dar errado também. Então eu achei outro dia um Excel que tem, assim, projeções. Depois eu mando o print, aí tem lá. Se não vender, empíricos quebrar. Aí tem lá, o quanto eu tenho de dinheiro, quanto tempo eu tenho pra... Aí não vender, empíricos continua. Não vender, salário cai pra tanto. E aí eu fiz milhares de projeções. Aí o Vitor me ajudou muito nessa época e eu tava grávida, né? Então... Não tinha isso. Eu tava grávida. Você tava nessa época toda? Você tava grávida? Eu tava grávida. Eu tinha certeza que o Matheus ia nascer junto com o fechamento. Que dia ele nasceu? Ele nasceu dia 23 de março. Ah, tá. E ainda o negócio se estendeu. E aí o Vitor tinha uma preocupação se eu ia conseguir... Porque o primeiro filho, né? Logo que nasceu. É muito difícil. Sim. E aí eu tinha essa coisa... Eu vou ter emprego quando... Vai ter minha licença até o final. Total, né? A gente vai ter vendido. E eu tinha certeza que a gente ia vender até ele nascer. Então eu falei, cara, eu tô bem. Vai vender, eu saio de licença, eu volto. Eles resolvem lá enquanto eu tô fora. Não, o negócio não vendia. E eu lá com ele, amamentando. Tipo, caraca. E aí deu muito certo. Embora eu só relaxei no dia 1º de dezembro, né? Porque... Do closing? Do closing. Eu relaxei antes, mas eu tinha umas cláusulas lá de coisas que podiam fazer eles voltarem atrás, né? Eu pensava muito, desculpa te falar isso. Não. Pensava assim, e se o Felipe tá num avião e cai? Eu não sei se esses caras mantêm o deal, sabe? Eu pensava isso. É legal até falar sobre isso. Acho que um pouco de education para o pessoal que está interessado em operações de M&A, né? Que é esse período entre... Usando os termos em inglês, todo mundo usa os termos em inglês, né? Que é o signing e o closing, né? No signing você assina todos os documentos, né? Só que você ainda precisa de algumas aprovações regulatórias. Então é um fechamento condicionado a essas aprovações regulatórias. Que no nosso caso, eu tinha aprovação do CAD, que era uma aprovação... a gente não via grandes problemas, né? E tinha aprovação do Banco Central, que também não via grandes problemas, mas ela demora mais, a aprovação do Banco Central. E aí, eu acho que a gente assinou no final de maio e o closing foi em dezembro. Então, mais ou menos uns 6 meses, né? Uhum. E é verdade, né? E isso foi também um negócio que as empresas negociam muito, a gente negocia muito. Quais são as situações onde o comprador, ou o vendedor, mas mais o comprador, pode abrir o negócio entre o signing e o closing. Uhum. E sempre o vendedor tenta amarrar ao máximo possível isso, né? Dando pouco espaço para o negócio ser aberto. E, obviamente, o lado do comprador, ele quer um pouco mais de flexibilidade, exatamente. Puxa, se os fundadores estão no avião e morrem, o negócio acabou, as pessoas são key persons, né? Você... acabou o deal. Então, essas conversas dos advogados e a redação dessas cláusulas. E aí, outro momento importante da negociação, que foi na véspera, então, a gente assinou no domingo, no sábado, uma conversa interminável sobre essa cláusula. Essa cláusula, justamente, que essa cláusula que dava ao comprador a possibilidade de abrir o deal. E aí, na hora, o Sérgio Spinelli, que era o nosso advogado, que não está presente, ele é o sócio sênior do escritório, me liga e fala assim, Caio, deixa eu te explicar um negócio. Essa cláusula que vocês estão discutindo, uma cláusula importada do direito anglo-saxônico,
cara, na verdade a gente nem sabe se ela consegue se segurar num tribunal, se alguém quiser testar essa cláusula. Assim, eu tenho 25 anos de M&A, nunca vi usar essa cláusula, assina esse negócio, que vai dar certo. E aí é uma coisa assim de como a importância da experiência de um cara que já fez infinitos de falar assim, olha, já passei por isso, vai fundo, e é o seu advogado. Isso deu pra gente essa tranquilidade. Então eu não estava preocupado entre o signing e o closing aí, porque assim, a chance deles voltarem atrás era pequena, né? Isso não me preocupava também. Até porque o Esteves sempre falou, né? O deal se dá no signing. E ele não ia voltar atrás. Não ia voltar atrás. Entendi. O negócio assim que eu posso estar muito enganado aqui, né? Mas assim, da pequena experiência que eu tenho ali com o banco, eu tenho uma sensação assim que de fato palavra se cumpre, sabe? E não necessariamente por ética, mas é porque assim, putz, tem uma reputação aqui, né? O BTG abriu um deal com a Empíricos também, puta, era ruim pra ele, né? Do ponto de vista assim, puta, num próximo deal, a gente tem uma característica que a gente é meio... Faz alarde as coisas em torno da Empíricos, né? Pro bem e pro mal. Então, não sei, seria ruim. Então, eu não tinha essa preocupação. O que me incomodava muito ao longo do processo, principalmente por essa dissonância que tinha entre as visões, o quanto você cede num processo desse. Né? O quanto você passa a ser o babaca, o quanto você também... Porque só você é o bonzinho da história. Razoável e o outro cara vem te comendo, porque sabe que você tá a favor do deal e você só vai ceder, você tá numa situação um pouco mais fragilizada, porque a dívida tá com você, você confiou e o cara, né, atropelou todos os laços de confiança. E aí? Até onde eu vou, né? Eles pediram um negócio no final lá que a minha primeira resposta foi assim, nem a pau, explode tudo, vamos pro pau e... Plano B. Sim. Aí ele viu que o plano B... Aí você falou, desculpa. Acho que não tem plano B. Acho que é um plano C no máximo. B não tem. Aí acho que o Caio depois falou, Felipe, puta, meu... A primeira reação foi não nem a pau. Eu acho que a do Caio também, assim. A minha foi não nem a pau, a sua também foi um pouco não nem a pau. Aí você veio... Poxa, não dá, né? Aí você me ligou e falou, cara, eu sei que é ruim, eu sei que é absurdo, mas acho que é melhor... Vamos fazer. E aí eu falei, puta, que triste, né? Mas beleza. Mas em retrospecto, tá claro que foi a melhor decisão, né? Assim. Nossa. Foi um deal bem feito no final, a gente agregou, botando... Foi um deal clássico ganha-ganha, né? Acho que pro BTG ele agregou um modelo de negócio diferente, né? Então tem lá os canais do BTG, o canal da Empíricos é um canal diferente, é o conteúdo, é o research, uma pegada própria tal, que complementa. Não era um teste, né? Uma empresa já, a gente já tinha na época lá 400 mil assinantes, já 100 mil clientes. A gente tinha acho que uns 8 bi de AUC na época. Puxa, era um deal que fazia todo sentido, e pra gente também fazia sentido tá conectado com eles no final. A gente não sabia, né? Mas depois teve lá, aumento da taxa de juros, o financial deepening foi adiado, a gente tá dentro do grupo, faz sentido. E no final também, pensando agora para os clientes, né, principalmente da plataforma de investimentos, você aumenta, né, o leque de produtos, né, você tem acesso, é uma combinação realmente vitoriosa, né, continua com o research, continua com as ideias do Rodolfo, do Felipe, dos analistas e tal, mas a quantidade de produtos que a gente tem estando dentro do BTG é incomparável do que uma oferta independente, né. Então no final todas essas histórias são histórias legais que a gente conta, né? São histórias que a gente vai levar pro resto da vida, mas o resultado foi um belo resultado, foi um deal que eu tenho lá o meu troféuzinho lá na minha mesa, eu fico feliz porque foi um negócio bacana e orgulhoso pelo que a gente conseguiu construir ali, né? Foi muito mesmo. Dorf, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que tá bem falado já. Eu lembro uma outra bizarrice que tinha um intermediário na negociação e tinha que ficar negociando que comissão ele ia levar. Mas o negócio não estava nem fechado ainda. Isso aí... Todo mundo quer participar o mais rápido possível. Então tinha várias conversas de louco, né? Agora, se você fala com outros empresários que passaram por situações semelhantes, as histórias são todas iguais ou piores, né?
o IPO da Estônia lá, né? Que o avião quase caiu quando é escrito, um pouquinho antes. Né? Então Nossa, é uma sério? maluquice, né? Não sabia disso. Acabou tomando um rumo diferente aqui do que eu imaginava. Né? É? A gente acabou falando mais da venda, mas eu queria voltar um pouco aqui. Acho que a gente ainda tem tempo. Não sei se vocês lembram, no filme aparecem os 10 princípios da Nike. Sim. Tem um em particular que eu queria discutir, que é muito bom. Aquele It Won't Be Pretty, eu achei maravilhoso. Mas tem um que é: resultados perfeitos contam, não um processo perfeito. Quebre as Eu regras. achei maravilhoso isso. Né? Então, mas o que você acha disso? Do que? Fala um pouco mais. Do resultado, não do Resultados processo. contam, não um processo perfeito. Quebre as regras, fight the law, sei lá, lute contra a lei, né? Não sei. Sim. O que você acha disso? Puta, eu não curto avaliação por resultado, não curto mesmo, assim. E, inclusive, até revelando um negócio que eu não sei nem se eu podia falar, mas vou falar. Eu tenho muito medo dessa história da meritocracia, tal como ela é medida. Porque a meritocracia, né, ela deveria medir o mérito. Então, agora tem uma campanha da esquerda contra a meritocracia. Essa campanha não entendeu o que é meritocracia. Porque assim, um branco que estudou em Harvard, é óbvio que ele larga na frente do preto que estudou numa escola pública brasileira. Então não dá pra você comparar o resultado desses dois caras. É óbvio que não dá. Só que a meritocracia, de fato, pressupõe, que às vezes não é verdade na prática, que você consegue medir as coisas ou proporcionalmente ou com condições iniciais idênticas. E aí, do ponto de vista empresarial, tem uma coisa horrorosa, que é, por exemplo, uma empresa... Você imagina, nosso exemplo é um negócio mais associado ao financial deepening. E se tem dentro do grupo uma outra área que é mais ligada à renda fixa, no momento que o juro sai de 2 para 14, é óbvio que a nossa área vai performar pior do que uma outra área. E você dentro desse bolo, mas não tem nada a ver com competência, com dedicação, com mérito. Tem a ver com uma circunstância absolutamente exógena ao seu negócio. E aí, o que é? Como é que nós vamos medir essa meritocracia? Então, eu acho que você deve medir, eu acho, o processo e a decisão no momento da decisão. Julgar para trás não dá, entendeu? E muitas vezes o processo, a aleatoriedade define os resultados, né? Então, como é que você... talvez num business de varejo, de escala, o resultado que não é tão... é mais médio-cristão do que extremistão, tipo num supermercado. Puta, talvez dê pra você medir por resultado, que é um negócio meio... Puta, não tem muito pra onde ir, não tem muita aleatoriedade aqui. A não ser que, sei lá, nem sei como um supermercado poderia ser afetado por fatores exógenos, mas assim, dentro de um ambiente como o nosso, um mercado que é absolutamente randômico, ou o esporte, que é um negócio, caramba, né? O cara chutou a bola no último minuto, bateu no aro, no outro aro, caiu dentro. Puta, poderia ter caído fora, mas por muito pouco, né? Então, eu acho que o processo importa mais. Não concordo que o resultado... Acho um puta erro e é muito difícil você não julgar pelo resultado, né? Então, cara, assim... E trajetórias são definidas... Se o Stuhlberger não tivesse viajado para Foz do Iguaçu, talvez a maior gestora da história do Brasil não teria existido. Então, assim, mas o resultado... mas é isso que faz o negócio, entendeu? Não pode mas ser, acho que no cara. caso ali, eu acho que você pegou direitinho, mas e já resolveu a história, né? Do caso dele, uma empresa de bens de consumo industrial, com varejo e tal, que é um pouco, obviamente, mais distante da aleatoriedade do mercado. E eu acho que o que o Phil Knight queria fazer quando escreveu, você imagina ter sido ele, eu também, o time dele, mas inspirado por ele, qual que é o problema do outro lado? O processo aqui tá maravilhoso, o processo tá perfeito, desenhei todos os comitês, todos os processos, mas o resultado é uma porcaria. Então, você não performou também, essa empresa é uma empresa que ela tá aqui para gerar valor para os acionistas, né, para os stakeholders. Acho que é isso que ele queria fazer, de alguma forma ele estava... E a Nike é uma empresa, ainda mais naquele momento, né, disruptiva, né, contra o establishment, e essa pegada West Coast dele, diferente. Acho que, claro, ele é uma caricatura ali do Ben Affleck, mas acho que é um pouco do espírito dele, né? Um cara diferente, meio hippie e tal, não sei o quê, o Porsche dele roxo e tal. Mas acho que ele queria, com isso aí, demolir essas coisas meio do empty suit lá, que tá pensando no processo. O processo aqui está correto, checamos todas as caixinhas, então fizemos nosso trabalho. Mas no final,
não vendeu nada do tênis. Ferrou, esse negócio não deu certo, entendeu? Acho que é mais por aí. O mercado tem essa do extremistão, né? Exatamente, é o que a gente vê muito, né? Esse fundo performou, foi o fundo campeão do ano passado. Pô, então o gestor é o máximo. Mas esse ano o cara tá em último lugar. Pô, Não, né? acabou de acontecer. Assim, acabou de acontecer. Isso. O cara que foi o fenômeno do ano passado Isso. tomou um drawdown de 30. Então, o Cerise tem uma frase disso que eu acho maravilhosa, que é assim, você entrevistar o melhor gestor do ano passado é você chamar o cara que ganhou na loteria na semana passada e pedir 6 números pra ele. É isso, cara, que tá acontecendo. E a gente faz isso toda vez, né? E, pô, aí você vai em situações... Tem essa do mercado, mas tem outras. No ambiente executivo ali, né? O cara que conhece alguém que é útil para aquela organização. Puta, esse cara agora ganhou uma sobrevida. Esse cara tá brilhando. O cara não tem nada a ver. O cara conhece o outro do clube. O cara tava lá na hora certa. O cara conhece o rapaz lá e tal. Aí o cara conhece do clube e o cara virou um puta gênio do nada. Aí o cara é o mesmo cara. Então, a meritocracia e o resultado é um negócio esquisito. Mas eu concordo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, pensando no esporte, né? Então, Corinthians e Flamengo. O Corinthians jogou muito bem, jogou muito melhor. Foi um dos melhores jogos que eu vi do Corinthians, porque é um saco ver o Corinthians jogar, né? Vamos lá, é muito chato. Falei, nossa, vai ganhar. Mas aí tava com uma cara de... Puta, aquele golzinho no final. Então assim, pô, fiz... Não sei se o processo estava certo, mas jogou bem. O gol é um detalhe, como diria a O gol é um Parreira. detalhe, mas ele é o detalhe que faz toda a diferença, né? Então, eu fico pensando um pouco nisso quando você traz, né? Que o resultado é só um detalhe, mas ele que define, eu né? concordo com isso também. É que assim, se a gente repetisse aquele jogo do Flamengo 10 vezes, a chance maior era do Corinthians não perder, pelo menos. É que ali foi, porra, tem umas coisas do Corinthians que é só o Corinthians. Tem um gol do cara machucado, o zagueiro, aos 48 do segundo tempo. Cara, esse gol não vamos tomar. Então é umas coisas meio malucas, assim, que acontecem mesmo. Mas eu penso nisso às vezes, né? Pô, se o cara fizer a cesta lá... Como é que fala? Qual que é o verbo? Quando você... Arremessa 100 vezes, ele vai acertar 99, mas ele errou na final. Então, mas o trabalho dele é acertar na final. Então, eu não acho que a pessoa tem que ser escorraçada e ser demitida, mas assim, no fim das contas, isso é um pouco a crueldade do esporte, mas é por isso que ele é tão legal, é que importa o resultado, né? No fim das contas. Não, com certeza. Não, eu também não quero diminuir a importância do resultado, mas assim, é que eu acho que tem que ser julgado na hora da decisão, entendeu? Sim. Na hora que você tomou a decisão, e não a posteriori. Me julga aqui pelo... Não vale. Vamos olhar, assim, você vai me avaliar? Tá bom, me avalia agora pelas decisões que eu tomei. Não vale depois você voltar no tempo com o benefício da retrospectiva. Por exemplo, vou dar um exemplo bem objetivo, assim. Se fosse pegar pelo resultado, uma das coisas mais decisivas da nossa história foi o fato de você conhecer o rapaz da Actis, que era amigo do Rock Vega. Sim. Que era o cara da Ágora. Isso. Que nos comprou. Isso. Sim. Foi uma coisa absolutamente aleatória, mas aquilo mudou o resultado da companhia, assim, mas pra sempre. Não foi, sabe, isso é mérito? Puta, mas foi um resultado fantástico. Sim. Se não existisse isso, talvez a gente não estivesse aqui. Essa relação que você tinha pessoal, que a vida te colocou e... Não sei se o rock teria chegado na gente se não fosse isso, entendeu? Não dá pra saber. E eu perdi contato com a Mauri, que foi essa pessoa. O que eu fiz na época de chamar você e o Rodolfo pra almoçar com o chefe dele, eu jamais faria isso hoje em dia. Sabe? Tem que tentar agradar o chefe. Tipo, vamos se conhecer. Gente, eu não lembro de ser essa pessoa. Ele, vamos levar nossos chefes. Eu não lembro como que eu topei isso. Eu sou toda fechada, né? Dorf, quer falar alguma coisa? Não, que essa história do sem isso não teria acontecido é muito vasto, né? Se você for remunerar todos os sem isso não teria acontecido, a soma vai dar muito maior que 100%. Não sobrar nada. Que mais na pauta? Que mais? Do filme. Eu ia tentar trazer um pouco o lado do atleta, mas acho que não cabe aqui hoje. Deixa eu ver os outros princípios. Fala. Não, vamos continuar na parte empresa, que eu acho que tá legal. Mas é legal do atleta também. Do Michael Jordan. Não, do atleta o que eu fiquei pensando é assim, que esse cara, assim, ele toma um risco muito, muito grande, né? Quando... Pra Nike poderia ser devastador, mas pra ele, se ele se machucasse, se acontecesse alguma coisa, acabou a vida dele, né? Então, assim, você vai deixar de ser jogador... O atleta não consegue diversificar, né? É só ele e o corpo dele, né? Então, assim, pra mim, ali, se eu sou a mãe, naquele momento, às vezes, o mais inteligente é você pegar o melhor deal possível
por mais crença que você tenha no seu filho, cara... É que eles não eram tão pobres, né? Eles eram humildes, mas eles não eram uma situação horrível. Não, é uma casa bacana. Era uma casa classe média bacana e ali, tal. é. Aliás, o Sony não foi visitar, isso é uma Ah, coisa não que eu foi? chequei. Não, Ah, não você foi. Pô, Desculpa, gente, não caramba, foi. Teria sido muito legal ele se Sim, tivesse bom, feito aquilo. pelo menos no que eu pesquisei aqui, não foi, mas de fato ele falou que poderia ser demitido se o negócio desse errado. Ele botou o emprego dele. Sim. Bom, é um apostador nato, né? E como é difícil, assim, às vezes pro atleta, pro jogador de futebol, eu fico lembrando do momento que o Neymar tinha que escolher pra onde ir, então o momento de sair do Brasil, se já é a hora, é uma decisão difícil, também bem difícil, né, de você tomar. Não, meio parecida, estão fazendo um paralelo com uma empresa, um momento que a gente viveu, também é isso. No final, a gente tinha outras propostas ali, né? Uhum. Então, a gente tinha o nosso Barcelona, o nosso Real Madrid, o nosso ficar no Santos mais um pouco, tinha essa decisão, né? E no final, você tem que fazer uma aposta, né? Você não sabe, né? E você não vai conseguir voltar no tempo depois, né? Uhum. E aí, como um atleta, você só tem a sua empresa e a sua chance, é esse o time, e essa decisão vai ter uma consequência pro resto da sua vida. São momentos difíceis mesmo, né? E você, por mais que você reflita e esteja convicto da sua decisão, só depois você vai saber. E nem você vai saber se foi certo mesmo, né? Porque pode ser que, puxa, se ele tivesse ido pro Real Madrid, não no Barcelona, Sim. certo que o Neymar não teria sido um jogador com mais sucesso? Verdade. Não sei, né? Sei lá. Aliás, uma curiosidade, quando o Neymar foi para Barcelona em 2013, eu estava no mesmo voo que ele. Ele foi num voo comercial, eu estava indo pro Mundial de Natação. Ah, é? E aí, sim. Você falou com ele? Não. Ele tava na executiva, né? Pelo menos isso. Mas os parças estavam... Tinha uns 2 ou 3 parças. Eles não estavam de executiva. E aí, eu lembro no aeroporto assim, nossa, tem uma movimentação ali, nossa, é o Neymar. E aí a gente foi junto. E aí foi aquele jogo contra o Santos, que foi 8-0. Eu fui assistir. Não foi. 8-0 lá em Barcelona. 8-0 lá em Tá. Barcelona, sim. Sim, tá. Sim. E aí, É que eu pensei que era na final do voo, Mundial lá. Um voo normal, Singapore Airlines, ele fez o check-in separado, mas ele foi nesse voo aí comigo. Pensando em esportes com menos grana envolvida, né? Grana. Não futebol, basquete, eu fico pensando, por exemplo, o Michael Phelps, quando ele já era um cara fenomenal, né? Então, hoje é óbvio, né, que ele era o fenômeno que ele era, então ele tomou uma decisão de não ir pro NCAA, porque o NCAA você não pode receber remuneração nenhuma, Sim. né? Não é o esporte colegial americano. Né? Não pode. Não pode. No basquete também não. No basquete também não. E o podem. normal para os nadadores é você passar pelo NCAA, tem Sim. técnicos muito bons, e a grande maioria faz isso, mas ele já com 15 anos já tinha ido para as Olimpíadas e ele já fechou um contrato do profissional para aproveitar ali, e foi uma decisão que também poderia não ter sido a melhor, né? Então, eu fico pensando assim, se fosse meu filho, como é que você... Uma decisão difícil, né? Outros tomaram a decisão de ir pro colegial e, não, vamos postergar, não preciso fechar esse contrato agora. Passa pelo universitário e depois você... Mas será que vai rolar? E a natação, assim, você não tem tanta grana envolvida. O Phelps ganhou 8 ouros olímpicos e ganhou $1 milhão de dólares, que não é nada, assim, perto do... comparado com outros, né? Mas a natação, né, traz muito menos retorno, é uma coisa que eu entendo, né? A maioria das pessoas não entende isso. Mas essa decisão, os atletas, agora no esporte, né? Os atletas universitários americanos, os grandes, né? Eles sempre ficam com essa decisão. Puxa, eu faço mais, porque eles já têm proposta para ir pro profissional. Às vezes no primeiro ano, o cara tá no primeiro ano. Às vezes tem cara que pula mesmo, né? Mesmo no basquete. O cara sai do high school e vai direto pra NBA. E a história é sempre a seguinte: puxa vida, beleza. Se eu ficar 4 anos no college, eu vou ficar mais maduro e quando eu chegar no NBA eu vou estar mais preparado. Mas por outro lado, eu posso tomar uma lesão e os caras não ganham nada. E esses caras, normalmente, mais no basquete, vêm de uma origem super humilde, né? Aquela história como um jogador de futebol no Brasil. Sim. Que um contrato desse viabiliza e resolve a vida dele, de todos os familiares e agregados, né? E é isso. Essa e mais uma vez, vai saber se fez a decisão certa depois, ou talvez nunca saiba, né? Não tem um outro caminho, não é um teste que ele vai fazer, um teste AB, que ele vai conseguir fazer uma outra carreira dele, feito o college todo e depois verificar qual seria o melhor resultado, né? Exato.
Uma coisa que eu queria falar sobre isso, que ela não é exatamente sobre isso, mas ela me dá um gancho para falar uma outra coisa que eu acho importante sobre esse negócio de empreendedorismo, trajetória empresarial, decisões, que é a primeira grana importa muito. Sim. Isso é pouco falado. Uhum. Eu ouvi do Maurício Bittencourt uma vez, almoçando aqui no Kosushi, que é assim, puta, Felipe, essa história de longo prazo é pra quem tá rico, meu. Porque no dia a dia, cara, se você não tem uma grana ali, puta, o primeiro $1 milhão é muito diferente do 11º milhão. Muito. Depois que você essa grana original que muda a sua vida, que te tira da miséria pra classe média alta, cara, a diferença aqui é muito grande. Depois o helicóptero, ou o carro, ou o avião, o cara é legal, beleza, mas não mudou nada, quase. Então a primeira grana muda muita coisa. Então faz diferença, faz muita diferença essa primeira, eu acho, sabe? Nessa ponderação entre risco e retorno. Acho que, pô, depois que você tá rico é muito mais fácil empreender, né? Sim. Vai com calma, direito, né? Bonito, elegante. Faz gol bonito, né? Então, ao mesmo tempo eu fico pensando se sem esse drive dá certo. Eu tava pensando nisso recentemente, porque eu fui visitar o empreendimento de um amigo meu em Campinas. E assim, ele colocou tudo nesse empreendimento. Eu olhando, você tá louco. Tipo, esse negócio, se der errado, e aí? Como é que acontece? Mas ele precisa tanto que dê certo, e já tá dando, né? Então eu fiquei pensando, será que por exemplo, se eu entrar num negócio parecido, é uma academia de natação, só pra não ficar tão etéreo aqui. E aí eu pensei, caramba, talvez faria sentido eu entrar nisso também, né? Fazer, não é uma coisa que necessariamente vai me quebrar se der errado. Só que aí, será que sem ter essa necessidade, eu vou fazer o negócio dar certo? Não é a necessidade que faz o empreendedor? Não, acho que é um grande driver, né? Assim, essa fome maluca e tal, mas também essa fome maluca também... Tem problemas. Também ela leva, às vezes, a uma teimosia excessiva, a uma obstinação, a um atropelamento de coisas, a uma perda de um monte de amizade, o que tende, né? Pô, a galera funda com 10 e sobra só o cara depois de 5 anos, porque ele ficou tão naquilo que... Sim. E o que é dar certo também, né? Puta, às vezes assim, não, a gente vai fazer essa empresa cujo objetivo é faturar 3 milhões por mês e tá bom. Porque nós vamos ser 5 pessoas, vai dar 600 pau por mês pra cada um, lindo. Isso pode ser um dar certo, né? Agora, puta, não... Vou entrar num ambiente mega competitivo, margem baixa e tal, puta, que talvez não vai dar pra... Vai ter que ser um louco obstinado, senão não vai rolar, né? O que você acha, Adolfo? Eu lembro muito da história do Kahneman, né? Da aversão a perdas no Prospect Period. Que quando você tá perdendo, você começa a tomar uns riscos malucos, né? Então, isso que o Felipe falou faz muito sentido mesmo. Você já tem 1 milhão ali no bolso, dá um conforto para você tomar decisões racionais, buscar essas assimetrias vantajosas que o Caio citou no começo da conversa ali também. Se você não tem nada, como você mesma lembrou, você pode ser movido pela paixão e tal, se dedicar de uma maneira ferrenha, mas o risco de você tomar decisões estranhas, né, irracionais também é muito maior, né? E acho que aparece no filme também. Porque acho que tem duas questões. Uma do Phil Knight ser um pouco caricato, mas tem essa que você falou dele... você lê o livro, o cara, ele é o shoe dog, né? Ele é o outsider, o provocador, etc. E no filme ele faz um papel diferente desse. Ele faz um papel disciplinador, que tá zelando pela companhia, né? Ele bota um pouco a culpa no board, mas talvez era o que ele mesmo tá pensando, né? E eu acho que o empreendedor também, se ele não vira o comportamento em algum momento do negócio, ele não consegue mais continuar, sabe? As habilidades que você precisa para construir um negócio do zero e fazer ele prosperar num ambiente em que ele é outsider, desafiando o status quo, que são habilidades, de um ponto de vista psicológico, mais associadas à esquerda, que é você ser criativo, você ser revolucionário, provocador, etc., são muito diferentes das habilidades para um negócio que quer ser sustentável e perene. São mais habilidades da direita. Que é você conservar, defender, organizar, etc. Então, ou você precisa de pessoas diferentes para executarem, né, essas fases do negócio, ou você tem que se transformar para continuar com o negócio.
Eu tive uma visão um pouquinho diferente sobre quem é o Phil Knight no filme. Porque ele parece ser o bobão, mas no final ele banca. Não, ele banca, sim. E quase ele tá assim, cara, ele tá um disciplinador, mas no fundo assim, eu ganhei também, eu tô com você, você tá certo. Sim. No fundo eu tô ligado que você tá certo. Só que eu preciso digerir, construir, me prova aí, não vou dar um leap of faith total, me dá uns elementos. Sim. E pô, eu acho que isso tem um paralelo, eu acho muito legal da Nike, que eu queria, minha última coisa que eu vou falar, que eu acho que coisa que eu me orgulho muito na Empíricos, na nossa trajetória, eu acho que assim, pô, o Jordan é muito mais que um atleta, né? Esse cara é um ícone, né? Um absurdo de mudança de comportamento, de hábitos de consumo, até questionado muito, né? Mostra na outra série lá o fato de, pô, você não vai fazer uma coisa pros pretos, mais pelos pretos, você precisa se posicionar mais e tal. E ele, pô, vendo tênis pra todo mundo, né? Pros republicanos, pros democratas, pros brancos, difícil pra mim e tal. Mas e a Nike também, pô, ele não fundou só marca, um tênis para, ele fundou uma indústria, na verdade, né? As outras empresas e tal. E eu acho que Empíricos ela tem um mérito aqui que a gente não fundou uma empresa, entendeu? A gente fundou 3 indústrias. A gente fundou o Research Independente no Brasil. Não existia isso. Depois teve vários copycats, mas só existe uma, de verdade. A gente institucionalizou o copywriting no Brasil. E a gente fundou essa indústria de recomendações recomendações de investimento que viram produtos financeiros. O Itaú faz isso hoje. Não só as casas de análise migraram para estruturas de gestora, ou de wealth, ou de corretora, mas assim, o Itaú tem o fundo que replica a carteira recomendada dele. Cara, isso é um negócio grande. Sim. Então, Verdade. eu acho que essa é a coisa que ninguém vai nos tirar, entendeu? Sim. Gostei. A gente fez umas coisas bem legais, é bom lembrar disso, né? Vamos fazer muitas ainda. Sim. Boa. Caio, obrigada por ter vindo. Gostei Prazer. muito. Prazer. Hoje não tem pergunta do ouvinte. Eu nunca trago, né? Tem dicas culturais? Temos? Vamos sortear um livro desse pra quem nos... boa. Eu acabei não falando muito do livro. Bom, então a gente vai sortear um livro pra quem? Pra quem, Nelson? Manda e-mail por malte@empiricos.com.br. Esse e o Marca da Vitória, que a gente já falou 1000 vezes, então eu não trouxe. A gente vai trazer o nome do vencedor no programa que vem. Tá bom. E as dicas de vocês? Tem alguma, Caio? Eu não sei tá se, vendo aí de não sei série? se já falaram aqui, mas a série Succession, né? Sim. Espetacular. Imagina se já falaram aqui. Mas Felipe ama, né? Puxa, eu Sim. tô Louco. apaixonado. Domingo, Acabou, não. é domingo. né? Domingo vai ser o último capítulo agora? Parece que sim. Não, É um evento, espetacular. né? Eu acho muito É legal espetacular. Eu tô amando essa série, super recomendo. Incrível. Essa é a minha dica. Boa. Repetindo, Felipe. Eu tô vendo, não acabei ainda. O Dan Stubach me recomendou, ele quer fazer a peça desse filme, desculpa, chama O Filho, que tá dentro daquela, que parece que é uma trilogia, daquele do Anthony Hopkins, que ele tem Alzheimer. Tá. E ele faz o mesmo personagem num outro filme. O Anthony Hopkins tá com o Hugh Jackman e aquela menina que eu não sei o nome dela, mas ela é maravilhosa atriz, ela faz a Margaret no The Crown. Ai, sei. Mas é um filme ou é uma... É um filme, chama um O filme. Filho, tá no Prime também. Tá. Tô gostando muito. Tá Ele legal. me parece um pouco uma versão diferente, mas daquele Precisamos Falar sobre Kevin, sabe? Ok. Puta, aquele cara que faz meio um Columbine ali, que o menino nasceu ruim já, entendeu? Não tem o que fazer com o moleque. E, Não assisti. Tá. e uma outra coisa uma das coisas mais legais que eu vi recentemente é a palestra do Neil Ferguson no Itaú Asset Day. Mas tá disponível isso? Tá disponível. Eu vou botar YouTube? o link aqui. Tá no YouTube. Eu Boa. mandei pra vocês no grupo, o Rodolfo Tá bom. viu já, eu mandei pra Bia também. Tá Espero que vocês vejam. Então, assim, vou insistir nisso. É um negócio muito, muito, muito bom mesmo, assim. Beleza. Eu vou Pegar a ver. história, economia, geopolítica, tá muito legal. Eu realmente amei também. Putz, eu vou recomendar. Não sou um fã clássico de história em quadrinhos. Eu lia muito quando eu era moleque, né? Mas tem uma que eu acho especial aqui, que é a Alison Bechdel. Acho que é assim que fala o nome dela.
ela escreve algumas histórias em quadrinho autobiográficas, né? Tem várias que ficaram famosas. E a mais nova que saiu aqui no Brasil chama O Segredo da Força Sobre-Humana. Então ela conta todos os esportes que ela já tentou fazer na vida, conseguiu ou não. Pô, crossfit tá na moda, aí faz crossfit, depois vai pro beach tênis. Mas e mostra não só a experiência dela, como das pessoas ao redor. Assim. Então a relação dela de vida com o esporte, né? Sem ser uma atleta, tá? Uma pessoa normal, mas que gosta ou precisa se exercitar por razões de saúde. Tá muito, muito legal. Boa. Muito bem. E você? O livro, né? Ah, tá. Acho que vale o livro. Maravilha. Valeu, pessoal. Até a próxima.